obrigado, porque se estamos aqui é porque temos a liberdade de cantar com a alma, esse ardente louvor, porque a salvação pertence ao Senhor, porque fomos redimidos, o Senhor pagou um alto preço, o Senhor veio até nós, pagou o preço, o custo que o pecado trouxe a nós. O Senhor nos substituiu naquela cruz, e ao ressuscitar, o Senhor nos deu vida, vida em abundância e vida eterna. Privilégio nosso estar aqui hoje, privilégio nosso poder cantar para o Senhor, privilégio nosso em comunidade te adorar. Portanto, a minha oração, Pai, é que em Teu nome, que a mais nada nos influencie nessa manhã, que não seja o Teu Espírito Santo, nos capacite, nos dê a liberdade de Te adorar de fato em espírito e em verdade. Portanto, nós Te adoramos, Pai, dizendo que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso Senhor, e é o Senhor que está aqui agora, é o Senhor que tem o domínio sobre todos nós, é o Senhor o grande centro das atenções hoje. Portanto, somente o Senhor e o Teu Espírito tenham liberdade de agir no nosso meio. Essa é a nossa oração, e é em nome de Jesus que oramos. Amém. Pode sentar. Hoje é dia de ceia, né? Hoje é dia da celebração em família. Privilégio nosso poder participar da ceia. Ceia é motivo de alegria. Eu lembro que o Luiz Saião, ele foi meu pastor durante um período, ele dizia que a ceia, por mais que a gente esteja ali relembrando a morte e a ressurreição de Cristo Jesus, a ceia é celebração. Então a gente está mais aqui para celebrar mesmo e comemorar tudo aquilo que Deus tem feito por nós, e principalmente em relação à salvação. A gente está numa série chamada Salmos. Nossos pais nos contaram, Israel e Caleb desenvolveram muito bem essa série toda, e hoje eu fico com a ceia, e quero trabalhar com vocês o Salmo 22, é um salmo de Davi, mas Davi está falando sobre Jesus, e talvez o que passe na sua cabeça é, mas como é que Davi, ele pode falar a respeito de Jesus, se Davi viveu 1000 anos antes de Jesus, se quando Davi nem tinha a noção exata de quem Jesus era? Se você pensa assim, esse é um grande engano. Quando a gente lê, por exemplo, o texto de Atos 2, 29 a 31, na sua defesa Pedro diz: irmãos, posso dizer com franqueza, que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Irmãos, eu quero dizer que Davi foi rei, Davi é o grande cara para nós, a gente tem nele uma estima, e a gente considera ele talvez a principal pessoa, mas ele morreu, e o túmulo dele está entre nós. E ele continua acrescentando dizendo, mas ele era profeta, e sabia que Deus lhe prometera sobre juramento, que poria um dos seus descendentes no trono. Ele falou, ok, a gente tem esse Davi como o grande rei, mas tem uma característica que a gente precisa recordar. Davi, ele era profeta. Davi, ele enxergava coisas em relação ao futuro, que Deus revelou a ele, e ele revelou a nós, que nós não compreendemos até que essa revelação foi de fato consumada. E ele continua dizendo que este Davi, prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Este Davi, que morreu e o seu corpo está entre nós, ele falou a respeito de Jesus, que morreu, mas o seu corpo não está entre nós, porque ele ressuscitou. E é sobre isso que Davi tratou em alguns salmos. E esses salmos são conhecidos por nós como salmos messiânicos. Por quê? Porque são salmos que falam de Jesus como o Messias. E quando a gente chega no Salmo 22, a gente vai ver que o Salmo 22, se a gente lê de en passant assim, a gente vai falar, olha, Davi está falando do sofrimento dele.
Davi está dizendo a respeito das perseguições e das angústias que ele passou, mas ele passou enquanto era rei, ou enquanto era pastor, seja lá o que for, mas Davi está falando de si mesmo. E a verdade é que ao ler esse salmo, a gente percebe que a descrição ali, clara do que é uma crucificação. E a crucificação não era uma prática judaica. A crucificação passou a ser vivida e experimentada pelos judeus no Império Romano. Portanto, Davi descreve o que é uma crucificação. Depois, ele descreve características de uma crucificação específica, que se cumpriu em Jesus Cristo. Então é gostoso ler esse salmo, porque é um salmo que mostra que esse Jesus, ele já era predito há muitos anos atrás, predito por vários profetas, inclusive Davi era um deles. Então quando a gente lê o Salmo 22, a gente vai ler o seguinte: como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados, meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo, meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Quando a gente estuda o que é e quais são as características que antecedem a morte, num processo de crucificação, você vai ver que quando ele descreve como água me derramei, a transpiração profunda, causada pela dor profunda, como água eu me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados, os ossos das articulações saíram do lugar, todos os meus ossos estão desconjuntados, o trabalho do coração foi afetado, o meu coração se tornou como cera, as forças foram exauridas, o meu vigor secou-se como um caco de barro, a sede intensa, característica de quem passa por uma crucificação, quando ele diz, e a minha língua gruda no céu da boca. Portanto, a gente vê nos versos 14 e 15 a descrição de uma crucificação, de características de quem passa por uma crucificação. Mas o texto traz algumas características específicas desta crucificação. Ele vai dizer o seguinte: mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que Ele o livre, já que Ele lhe quer bem. Interessante que quando a gente vai para a crucificação de Cristo, na descrição dos evangelhos, por exemplo, Mateus 27, a partir do verso 39, você vai ver que a zombaria destacada aqui, ela é destacada lá, em Mateus 27, 39 a 44, o motivo de zombaria e de objeto de desprezo do povo foi Jesus. Mateus 27, 39 diz, os que passavam lançavam insultos dizendo, os que passavam e viam Cristo crucificado naquela cruz, eles insultavam Cristo, eles tiravam barato de Cristo, eles zombavam de Cristo, porque Cristo se apresentava como o Messias, e agora aquele que se apresentava como Messias estava crucificado ali, poder zero, nenhum, o rei dos judeus, como estava escrito sobre a sua cabeça, ele não tinha poder algum naquela cruz, segundo todos aqueles que passavam, insultavam, zombavam, tiravam barato. Você vai ver que diz que caçoavam de mim todos os que me veem. No texto de Mateus 27, de 39 a 44, ele diz o seguinte, os que passavam, e quem é que passavam? Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, os líderes religiosos, o povo e os 2 ladrões que estavam ao seu lado crucificado, todos esses zombavam de Cristo. O texto continua dizendo que há um desafio aqui, a autoridade daquele que está sendo perseguido no Salmo é colocado em xeque. Ele diz, porque agora você não recorre ao Senhor, que o Senhor o liberte, que Ele o livre, já que Ele lhe quer bem.
Quando a gente lê a descrição do que caçoavam, do que diziam enquanto zombavam de Cristo crucificado na cruz, Mateus 27, 39 e 40 dizia que os que passavam diziam o seguinte: você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz se é o Filho de Deus. Depois, no próprio texto de Mateus 27, de 41 a 43, diz: da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos, eles zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. É o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois ele disse: sou filho de Deus. Da mesma forma, um dos criminosos, ele diz o seguinte: você não é o Cristo? Zombando de Cristo. O cara estava crucificado ao lado de Cristo, estava na mesma condição dele, e diz: você não é o Cristo? O cara tinha forças para zombar do próprio Cristo, na mesma condição dele. Você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós. E quando a gente lê os evangelhos, dizem que os 2 ladrões, eles insultavam Jesus, mas de repente cai a ficha de um, e esse vira para o outro e diz: nós sabemos porque nós estamos aqui, mas ele não tem razão e motivo nenhum. E ele vira para Jesus e diz: lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E a resposta do Cristo crucificado, ele disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. A tua morte não é eterna, nem a minha. Ele começa a pontuar na cruz quem ele é. O texto ainda fala de algumas características que aconteceram com Jesus. Um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés, falando da crucificação de Cristo, onde ele foi cravado pelas mãos e pelos pés. Eu posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo, os próprios ossos, desprezando o próprio Cristo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. O salmista escreve algo que acontece quase 1000 anos depois, no Mateus 27, 35, que depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes. Isso foi feito pelos próprios soldados. Ou seja, aqui é um salmo que está apontando para Cristo. Apesar de descrever profunda e claramente o que é uma crucificação, ele está falando de uma crucificação específica. Ele está apontando para um que foi crucificado de forma única. O texto ainda fala mais. Ele diz que houve um clamor, e o capítulo 22 começa com um clamor: meu Deus, por que me abandonaste? Você lembra onde essa frase foi repetida? E quem disse essa frase? O próprio Cristo na cruz, narrado também em Mateus 27, 46. Ele dá um grito dizendo: meu Deus, por que me abandonaste? Ou seja, quando a gente chega no Salmo 22, a gente está vendo a descrição de alguém que fora crucificado, mas não era um qualquer, não era um bandido como aqueles que estavam crucificados entre Jesus, mas era o próprio Cristo. Davi, o profeta, está falando daquele que sentaria no trono de Israel por toda a eternidade. Davi, o profeta, sabia que aquele trono não lhe pertencia. Davi, que era profeta e ao mesmo tempo rei, ele dizia: o trono de Israel é ocupado por mim por enquanto, mas não me pertence. Um descendente meu ocupará esse trono. Aquele o que é o Deus encarnado ocupará esse trono. Deus não nos abandonou. Deus não nos deixou para trás. Um dia Ele virá. Um dia Ele virá, e Ele virá e sofrerá.
O Salmo 22, ele narra muito claro o sofrimento de Cristo. Narra tanto que o texto continua dizendo: por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe de meus gritos de angústia, meu Deus? Eu clamo de dia, mas não respondes, de noite e não recebo alívio. Tu, porém, és o santo. Davi está falando que aquele que foi crucificado está fazendo essa oração, dando esse grito. E esse grito tem tudo a ver, porque o maior sofrimento de Davi, o maior sofrimento de Cristo narrado por Davi, não era o sofrimento da cruz, mas era o sofrimento do abandono de Deus. Porque o sofrimento do abandono de Deus é que nos traz toda a dor do mundo. Não são as lutas desse mundo, não são as dificuldades desse mundo, não são os diagnósticos que nós recebemos dos médicos, não são os vereditos dados pelos juízes, não tem a ver com o que o nosso chefe decide ou deixa de decidir, não tem a ver com a decisão do nosso cônjuge. O grande problema da gente é que nós estamos distantes eternamente de Deus. Deus nos abandonou, Ele nos deixou só, Ele foi para longe de nós. O texto está falando isso. O grito de Jesus da cruz é: meu Deus, por que me abandonaste? Todo o sofrimento da crucificação, ele não se compara com o abandono de Deus. O abandono de Deus é a necessidade sem possibilidade de salvação. Deus se opõe tão longe de nós, distantes de qualquer tipo de relação, e por isso a angústia sufocante toma conta da gente por causa da ausência de Deus na nossa vida. O verso 2 diz que ficou escuro, e Jesus, na sua crucificação, experimenta as trevas mesmo sendo dia. Jesus, na sua crucificação, porque fora abandonado por Deus, ele enfrenta a escuridão externa e interna. O verso 3, ele vai dizer o porquê tudo isso acontece. Diz a razão pela qual Deus abandonou, e a razão é o pecado. Não que Cristo tivesse pecado, não que Jesus tivesse praticado um sequer pecado, mas sobre Cristo estavam os nossos pecados. Ele carregava naquela cruz o preço da nossa condenação. E pecado é coisa séria. Deus não tolera o pecado. Tu, porém, és o santo. O Deus santo não tolera o pecado. A gente olha para o pecado muitas vezes e acha que pecado é uma coisa que não que é inofensiva, que não agride a Deus, mas na verdade, pecado é algo muito sério. Deus não habita onde há pecado. Adão e Eva cometeram um pecado e foram banidos da presença do Pai. Pecado é coisa séria. Pecado não é inofensivo. Pecado, ele gera a ira de Deus. Romanos 1:18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda piedade e injustiça praticada pelos homens. A ira de Deus. Mas Deus se ira, não consigo conceber, pois é bom começar a conceber. Porque a Bíblia é clara, que o pecado gera a ira de Deus. E ela é manifestada, ela é revelada, ela é dirigida aos homens. Por causa das suas iniquidades e por causa dos seus pecados. Tu és santo, tu és santo. Há necessidade do pecado ser tratado, e o pecado ele só é tratado de uma forma: por intermédio ou por meio da morte. Porque esse é o movimento do pecado. O mau desejo gera o pecado, e o pecado
por sua vez, a morte. O alerta foi dado ao homem e à mulher no jardim: não coma do fruto, porque se você comer, você vai morrer. Porque o pecado gera morte. O pecado gera morte. Na cultura judaica, um animal era morto e assim o pecado, ele era apagado, ou a dívida quitada. E quando esse animal era morto, a ira de Deus se desviava. E o desviar-se, ou ter a ira desviada, é um termo bíblico que a gente chama da propiciação. O que é a propiciação? É aplacar a ira. E como é que se aplacava a ira? Quando o animal morria. E é o que a gente chama de propiciação substitutiva. O animal, ele é sacrificado apontando ou carregando sobre si as minhas iniquidades. O bode expiatório, né? A gente usa muito a expressão, sou bode expiatório, sou um bode expiatório. Você nem sabe, quando usa a expressão, você não está nem sabendo o que está dizendo. O sacerdote ia e colocava a mão sobre o bode, e o pecado do povo era figurado, transferido ali. Um era solto no deserto para ser devorado, destruído pelas feras, e o outro era sacrificado. Dessa forma, a ira de Deus se aplacava, por intermédio do bode expiatório, o bode que fez a propiciação, substituiu aquele que deveria morrer. Jesus está na cruz, e ele dá um grito: Deus meu, por que me desamparaste? É o grito da propiciação substitutiva. Sobre Jesus estavam os nossos pecados, e Deus não habita com o pecado. Deus se distanciou do Filho. Deus meu, por que me desamparaste? A resposta de Deus na cruz e ressurreição de Jesus Cristo: eu te desamparei, meu filho, para nunca mais virar as costas para qualquer um dos seres humanos que reconheça o que você fez nessa cruz. Eu te desamparei, mas o desamparar foi para nunca mais desamparar. Que Deus! Que Deus! Que Deus! A propiciação é o afastamento da ira. Jesus é a nossa propiciação substitutiva. Nela a ira é aplacada e o nosso relacionamento com Deus restaurados. Acabamos de cantar. Somos por Jesus herdeiros de Deus. Ele me leva aonde? Você acabou de cantar, gente. Aqui quem esquece sou eu, quem está velho sou eu, não vocês. Ele me leva à glória dos céus. Com essa glória futura também, mas já é presente, o nosso relacionamento foi restaurado com o Pai. A gente pode cantar: sou por Jesus herdeiro de Deus, sou por Jesus filho de Deus, sou por Jesus aquele que se beneficiará de tudo o que é do Pai. Eu sou por Jesus. Essa é a grande marca. Esse salmo, ele fala da segurança que Jesus nos dá por meio da sua morte. Esse salmo, ele explica que a nossa vida foi alterada de uma vez por todas e para sempre. Este salmo, ele descreve a possibilidade de um novo relacionamento com Deus. Por quê? Porque Jesus pagou esse preço. Eu posso afirmar de coração que tudo pode passar, mas o amor de Deus jamais vai passar. Porque a cruz de Cristo revela: tudo pode passar e tudo vai passar mesmo. Tudo vai passar mesmo. Tem dias que eu tenho me olhado no espelho e falo: caramba, como eu estou ficando velho. Eu hoje
Eu estou na fase de que tudo dói. E o que não dói não funciona. Tudo vai passar. Tudo vai passar. Mas o teu amor jamais passará. E daí? Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Porque o preço foi pago naquela cruz. Por isso, posso me lançar aos teus braços, onde eu encontro o meu refúgio. Vamos cantar isso? Fique em pé e vamos juntos cantar. O texto nos versos 19 e depois no verso 24, foi descrito todo o sofrimento de Cristo na cruz, do verso 1 até o finalzinho aí do verso 21, vem trazendo do verso 18, vem trazendo todas as lutas, todas as dificuldades, as características que marcam uma crucificação, apontando para que o próprio Cristo que está sendo descrito no texto aqui. Aí no verso 22, 19, ele diz: tu, porém, por que o Senhor me abandonou? Lembra como começa? Senhor, Senhor, por que tu me abandonaste? Aí no verso 19 ele diz: tu, porém, não fique distantes. Ó minha força, vem logo ao meu socorro. Pois não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito, diz o verso 24. Nem escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. Gosto muito da ideia bíblica de que quando o povo estava preso no Egito, escravizado lá, diz que Deus ouviu o clamor do povo, viu o seu sofrimento, então desceu para agir. Deus ouviu, viu e desceu. Em Cristo Jesus, as nossas orações são respondidas. Em Cristo Jesus, os nossos pecados são perdoados. Em Cristo Jesus, as nossas aflições foram escutadas. Em Cristo Jesus, o nosso sofrimento foi visto. Em Cristo Jesus, Deus desce para agir, para nos trazer salvação. Pois não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito, não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. A gente sabe, e hoje para nós é mais fácil de entender e de enxergar, que Cristo Jesus, Ele foi crucificado numa sexta-feira, mas no domingo ressuscitou. Eu gosto muito da passagem dos capítulos 5, 6, 7 e 8 de Romanos, onde no capítulo 5, ele vai descrever que nós fomos salvos por Cristo, e nós nos tornamos justificados, pois mediante a fé, e a partir daí nós temos paz com Deus. O relacionamento que tinha sido quebrado por causa do pecado, a partir de Cristo, o relacionamento foi restaurado. E foi restaurado de tal forma que no capítulo 6 ele vai dizer o seguinte: olha, no nosso corpo o pecado já não domina, antes nós éramos dominados por ele, e nós tínhamos a condenação do pecado, que era a morte. Mas agora, justificados em Cristo Jesus, tendo paz com Deus, o pecado já não reina mais no meu corpo mortal. Aí me parece que cai um pouco a ficha de Paulo, e aí no capítulo 7 ele vai dizer: mas o bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu não quero eu vivo fazendo. Ah, Paulo, você teve um momento de lucidez, porque eu entendi que eu fui justificado, eu entendi que o pecado já não vive mais, não está mais sobre o meu corpo mortal, mas eu quero dizer que existe aí uma luta. Isso mas ainda não. No capítulo 8, ele traz a solução. O mesmo Espírito que vivificou Cristo dentre os mortos, é o Espírito que vivificará o meu corpo mortal.
O mesmo Espírito que tirou Cristo daquela sepultura é o mesmo Espírito que está me tirando da minha sepultura, dominada pelo pecado. Em Cristo Jesus eu já saí de lá, eu tenho vida eterna. E em Cristo Jesus o pecado está sendo cada vez mais extirpado, porque o Espírito age dessa forma. Portanto, agora é hora da gente participar da ceia. E quem não recebeu um cálice, levanta a mão. Quem não recebeu, vai chegar até você, fica com a mão bem alta aí, só para o pessoal poder distribuir. O que é a ceia do Senhor? Paulo explica muito bem isso, dizendo que o que ele recebeu, aprendeu, ele também passa para nós, em que na noite que Cristo foi traído, ele pegou o pão e disse: esse pão é o meu corpo que foi partido. O meu pão já veio bem partido, inclusive. Deixa eu ver se ficou pela calça também. Acho que ficou pela calça, gente, o meu pão. O meu pão é partido. Cara, o que é que o pecado leva? Leva à morte. Jesus pega o pão e diz: eu quero trazer um memorial para vocês recordarem sempre o que vai acontecer daqui a pouco comigo. Naquela cruz, lembra, o meu corpo foi partido de tal forma que eu fui abandonado. Eu dei um grito: Deus meu, por que tu me abandonaste? O pecado me levou a isso. Mas eu também quero que vocês tomem da ceia. A ceia é uma nova aliança. A aliança anterior, ela exigia que um animal fosse sacrificado. E então a propiciação substitutiva acontecesse cada vez que a gente pecasse. Mas agora existe uma aliança nova, porque o sangue derramado é o sangue de alguém diferente. É aquele que nunca conheceu o pecado. Portanto, é o único que tem condições de pagar de uma vez por todas o preço do pecado. E é o que ele faz. Nunca mais um animal precisou ser sacrificado, porque Cristo se sacrificou por nós. A gente tem um pedaço de pão e a gente tem um cálice que mostra a nossa redenção, a nossa salvação, que só pertence a Deus, e é por intermédio de Jesus Cristo que nós somos salvos, e a nossa redenção só existe por causa de Cristo. A nossa salvação só existe por causa de Cristo. Portanto, agora é privilégio nosso, com esse pedaço de pão e esse cálice, celebrar a salvação. O Cristo que de forma voluntária se oferece para pagar o preço do nosso pecado, para que eu e você pudéssemos restaurar a nossa vida com o Pai. É por intermédio dele que nós chegamos ao Pai. Afinal, foi ele mesmo quem disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai que não seja por meu intermédio. Olhar para esse pedaço de pão e esse cálice, por mais que seja a celebração da nossa salvação, exige também seriedade. Eu preciso olhar para isso e dizer: eu tenho dado sinais de fato da minha conversão. Eu tenho dado sinais de fato de que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador, que hoje eu estou restaurado e o pecado já não domina mais o meu corpo mortal. Eu tenho entendido e experimentado essa novidade de vida. Então, o valor da salvação, exemplificado nesse pedaço de pão e nesse cálice, faz sentido. Agora, se eu não tenho feito, agora é a grande oportunidade que a gente tem de estabelecer uma conversa com o Pai e organizar de novo a nossa vida com Ele. A confissão, a descrição de como eu estou, os votos que eu assumo, enfim. Essa oração tem que ser feita da mesma forma como o meu relacionamento com o Pai
ele é testificado, testemunhado pela minha relação com o próximo. Dentro da igreja, na minha família, como andam os meus relacionamentos? Eu tenho brilhado a luz de Cristo ou não? Então eu preciso tratar isso diante desse pedaço de pão e desse cálice. E eu vou deixar com vocês. Vocês vão ter um tempo para orar, para gastar-se diante de Deus e conversar o que precisa ser conversado. Daqui a pouco eu volto, eu oro e então a gente come e bebe juntos. Combinado? Se você quiser fazer isso em dupla, com alguém, com um filho que é pequeno, ensiná-lo, sinta-se à vontade. Daqui a pouco eu volto e aí a gente come e bebe juntos. Aquilo que o Senhor pediu que nós fizéssemos, Pai, por intermédio desse pedaço de pão e desse cálice, que nós recordássemos sempre da Tua morte, entendendo que o Senhor subiu naquela cruz por causa do meu pecado. A ira de Deus se acendia contra mim por causa do meu pecado. E a única maneira de aplacar essa ira era se eu ou alguém morresse. E a Tua graça fez com que o próprio Senhor Jesus Cristo assumisse o meu lugar naquela cruz, carregando sobre si o pecado, sendo abandonado pelo próprio Deus, por causa de Deus sendo santo, e o pecado sobre Jesus. E a gente viu que foi um preço alto, porque a crucificação não é fácil. Da mesma forma como quando a gente olha para essa aliança, a gente entende que a necessidade do derramamento de sangue para que o pecado fosse pago, agora não há necessidade de um outro derramamento. O sangue de Jesus Cristo, ele é definitivo. É o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue daquele que tem todas as características para ser o sacrifício perfeito. O sangue daquele que foi profetizado por Davi, como a gente leu hoje no Salmo 22. Então nós podemos agora, Pai, celebrar a nova vida, vida que temos por meio de Cristo Jesus, olhando para esse pedaço de pão e esse cálice. Nos faça sermos de fato responsáveis em relação a isso, demonstrando de fato que a salvação, ela é evidenciada na minha vida, no meu relacionamento com o Senhor e no meu relacionamento com o meu próximo. Então me ajuda a crescer e a ser sério nesse movimento todo, Pai. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos e nós vamos comer juntos. É em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos comer e beber juntos? Os evangelhos dizem que depois que eles comeram e beberam, eles cantaram. E a gente canta mesmo, né? Tem muita gente que não entende porque o crente canta, porque nas letras das músicas, junto com a melodia, a gente adora. A gente fala quem Deus é, o que Ele fez, o sacrifício dEle, o preço da salvação, traz tanta coisa para nós. Então não pode ser diferente, né? Vamos cantar, fique em pé, vamos aprender uma música nova, mas cantar a respeito do valor da salvação para a vida da gente.